Muita gente acredita que o ciúme moderado faz bem para o namoro ou para o casamento, que dá aquela ideia de que o parceiro está se preocupando contigo, te valorizando, mas será mesmo que é por esse caminho? A gente recebe a Leila, que é psicóloga, para falar desse tema com a gente. Boa tarde, seja muito bem-vinda. Boa tarde, obrigada. Tudo bem? Tudo bem. Vamos explicar para o pessoal de casa primeiro o que é considerado assim ciúme. O ciúme ele é um sentimento natural, né? Todas as pessoas sentem, têm, assim como a alegria, como a felicidade, como a raiva. O problema do ciúme, ele vira um problema quando ele ultrapassa um limite do aceitável, do razoável, né? A gente pode considerar, assim, aquelas pessoas que são doentes, assim, de ciúme como uma doença mesmo? Sim, existe a patologia, né? E para isso a gente precisa saber identificar quando que isso vira um ciúme patológico, a diferença do normal para o patológico para indicar o tratamento. Leila, as pessoas falam da questão de confiança, às vezes relacionada ao ciúme. Mas tem casais que confiam e são ciumentos também? Você acha que está relacionado ou que não está relacionado? Sim. É bem natural até, você tem um parceiro bacana, mas ainda assim a pessoa que sente o ciúme, né, tem essa dúvida, porque é uma questão de amor próprio, né, então assim, quando você não tem essa valoração de si, o outro pode te dar essa valoração e você não encontra aquilo, né, ele não corresponde, porque você não tem como você vai identificar no outro. Mas é uma coisa que tem cura, eu posso dizer. Eu já fui bem ciumenta, estava contando aqui no intervalo para a Leila, mas eu tinha, assim, uns 20 anos, a metade da idade de hoje, faz tempo. Mas ciumenta brava, de beliscar, de jogar o sapato. Mas eu era imatura, né? Era só namorada na época. Mudei muito. Hoje em dia, o meu marido diz que eu sou ciumenta, mas eu não me considero. Então, o que a gente pode dizer para a pessoa que faz mal esse sentimento? Assim, por onde que ela começa? Ela tem que começar a trabalhar nela, né? As questões dela, buscar ajuda, fazer terapia, fazer uma avaliação e buscar se conhecer, né? E entender dos seus processos, porque esse medo, né? Porque o ciúme é o medo da perda do objeto, né? E necessariamente não precisa ser o companheiro ou a companheira, pode ser o pai, né? A relação familiar, a relação de trabalho, filhos, o amigo, né? os filhos, exato. Então, quando a gente tem uma família que não tem uma boa estrutura no sentido de ser incentivado essa confiança, ou a criança cresce no meio onde ela vê os pais com muito controle, com muita rigidez, também com comportamentos ciumentos ou inseguros, né? Então, é aí que você forma... Vai repetindo. O teu conceito e mais tarde adulto você repete essa base, esse modelo. É um sentimento de posse, que o outro te pertence? Então, se você for no cabeleireiro, você tem que avisar. Se você sair do trabalho um pouquinho mais tarde, você tem que avisar tudo, porque a pessoa se considera seu dono. O que costuma intensificar, né, não existe um conceito, né, um comportamento, são vários comportamentos. Então, o sujeito ele passa a perseguir mesmo, né, o companheiro ou o objeto dele de amor. Ele segue a rede social, ele quer controlar os pensamentos, as ações, as escolhas, né, vira meio que detetive. E isso para o outro é complicado, e se começam as questões, as diferenças. Eu fico pensando assim, essa questão de rede social e do celular, do quanto é ruim você também invadir a privacidade da outra pessoa e o quanto é ruim você sentir essa insegurança e essa desconfiança de ir procurar alguma coisa no celular do seu parceiro. Deixa eu ler para vocês algumas participações que eu pedi pela internet, né? Uma pessoa disse que é muito ciumenta e que não consegue controlar, já identificou. Então, é o momento, talvez, de pedir ajuda. Que com a terapia a gente consegue melhorar essas questões. Se perceber, né? Outra pessoa disse, já derrubei uma moça de uma pilha de cadeira de plástico porque ela deu o famoso oi, né? Ai, ai, ai. E aí, né, a gente precisa ter essa individualidade, né?
a pessoa precisa entender que não é posse, não é do outro, né? Você tem que ter a tua vida, fazer tuas escolhas. É saudável, né? Eu te convido para a gente continuar aqui a nossa conversa. Você que ligou o televisor agora, a Leila está aqui, é psicóloga. A gente bateu um papo sobre ciúme e ela estava explicando que está relacionado também à questão da autoestima, à questão da segurança. Fala um pouquinho sobre isso. Então, a gente não consegue dar aquilo que não tem, né, Flávia? Então, assim, sempre que a questão do ciúme está pipocando, é porque a gente está inseguro, mas não inseguro por conta do comportamento do outro, inseguro das nossas questões, né? Então, assim, a gente precisa prestar atenção sempre que quando o amor, né, o sentimento do gostar vira nó, ele deixa de ser laço, ele deixa de ser sadio, positivo, bonito, colorido. Então, tem que prestar atenção que aí a relação passa a ser patológica, né? A ser doente. E a gente sabe também de alguns casos de ciúme que se transformaram em tragédias, em agressões, crimes, e isso não pode acontecer de forma alguma. É comum, às vezes, o sujeito, né, que tem esse ciúme patológico falar, se não vai ser minha, não vai ser de mais ninguém. Então, essa questão precisa ser, sim, cuidada, ter muita tratamento mesmo, né? A pessoa precisa de ajuda. E a pessoa tem que identificar que está nessa relação abusiva também. Exatamente, e isso nem sempre é fácil, né? Porque não é fácil para quem sente o ciúme e nem para o companheiro que sofre, né, com essa situação. Porque, às vezes, ainda com todo o conhecimento que a gente tem hoje, é do senso comum das pessoas acharem que isso é positivo, que é bom, que é sinônimo de que gosta, né? Então, assim, a linha fica muito tênue, né, entre a diferença do que é bom ou não. Muito obrigada, amei a nossa conversa, tenho certeza que vai ajudar muitas mulheres e homens ciumentos. Obrigada.